Santo de Deus envolva de tal forma, de tal maneira, que não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Saímos transformados, purificados, santificados, libertos, nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Que a graça e a paz do Senhor seja tão presente nas nossas vidas, que todos possam ver a glória dele e resplandecer em nós. Por isso, nessa hora, nesse momento, comece a noite de louvor e adoração que você veio dar ao nosso Deus, orando a Ele, pedindo ajuda para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Pois desses o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te agradecer por tudo que temos e somos, pela graça que nos alcança a cada amanhecer, pelas tuas muitas misericórdias que a causa de nós não sermos destruídos. E é por isso que nessa hora, nesse momento, Pai, diante da tua presença, quebrantamos os nossos corações. E se ainda o nosso coração ainda está duro como uma pedra, nos dê um coração de carne, Senhor, para que possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque muitos estão ouvindo, mas não estão obedecendo. Muitos já sabem, mas não praticam a sua vontade. E nós não queremos ser rebeldes nem desobedientes. Nós queremos ter o nosso coração sincero, ensinado e totalmente quebrantado diante de Ti. O Senhor deu toda a liberdade para sondar a nossa mente e o nosso coração, para ver aquilo que te agrada, aquilo que não vem de Ti. Nós queremos te pedir a Tua ajuda, Senhor, para que nessa noite tudo venha acontecer de acordo com a Sua vontade. Nós não aceitamos que o nosso adversário venha fluir com a sua malignidade, com a sua perturbação, com a sua intenção diabólica de roubar, matar e destruir. Que toda distração, que todo atrapalho, que todo impedimento seja retirado em nome de Jesus. Nós declaramos no físico e no espiritual que a sua vontade vai prevalecer neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos que o teu Espírito Santo, que é santo, que é justo, que é pleno, que é verdadeiro, já está no nosso meio, para fazer fluir de nós a verdadeira adoração. Porque se existe a verdadeira, porque também existe a falsa. E nós não queremos ser falsos adoradores. Nós queremos te adorar em espírito e verdade, com toda a verdade e sinceridade dos nossos corações. Tira de nós a vaidade, a soberba, o orgulho. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é impróprio à tua presença. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso louvor à nossa coração. Não percas a oportunidade, igreja, de adorar o Senhor, de entregar seu coração a Ele, de orar pela sua família, de entregar a sua família nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas o Senhor já sabe. E Ele quer usar os teus lábios, o teu coração, para que você interceda pela sua casa. Ele quer usar você para que você clame pelos seus. Não perca a oportunidade. Você está no lugar onde o Espírito Santo de Deus está. Aleluia. A palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite é: se ouvires a minha voz e obedecer, pode pedir o que quiser, e assim será feito. A obediência, ela gera bênção. E nós não obedecemos para receber, nós obedecemos porque nós já recebemos. Porque tudo que Deus tinha para nos dar, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Nada ficou de fora. Tudo foi entregue para nós. Tudo Ele entregou naquela cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, que nós possamos te devolver louvor e adoração, que só o Senhor merece. Só o Espírito Santo de Deus. Flua, humilde a voz viva, para nos prepararmos para o momento mais importante.
seja teu nome, Senhor. Prepara o teu coração. Teremos mais dois louvores depois. O momento mais importante que é a palavra de Deus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover em mais estranhas por todos os lados. E nesse demora o que o sangue molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso continuar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos de um imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitórias. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover
Querido Pai amado, em
Jesus. Nós apresentamos a vida do teu filho, a qual será o enviado do Senhor. Trouxe nessa noite para ministrar a palavra em nossos corações. Fala com ele, fala através da vida dele. Te revele para nós com sinais, prodígios e muitas maravilhas. E tudo que acontecer nessa noite, seja para a honra e para a glória do Senhor. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família. E tudo que lhe representa esteja guardado e protegido. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Quem está feliz de estar na casa de Deus. Você já deu a paz para esse irmão que está ao seu lado? Se não, faça isso agora. Abençoe a vida dele. Dê uma palavra abençoada para ele. A Bíblia diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Convido você a fechar os olhos e por mais alguns instantes falar com você. Se desligue de tudo que você deixou lá fora. Se desligue dos pensamentos intrusivos. Se concentre agora, que Deus tem uma palavra para você essa noite. Deus amado Pai querido, nesse momento, meu Deus, é a tua palavra que vai ser pregada. É a palavra que foi escrita por homens, mas que foi inspirada pelo teu Santo Espírito. Então eu te peço, pela tua misericórdia, me use essa noite. Alcança os corações, alcança quem irá ouvir na live, e que o Deus de Israel venha falar essa noite. E quem crê, diga amém. Amém. Você pode falar de Jesus? Glória a Deus. Bom, igreja, nós estamos em uma série de ministrações que o tema é Quem Eu Sou. Você pode observar nessas duas cadeiras. É a terceira ministração, né, pastor? Terceira ministração sobre quem eu sou. E como nos outros dois domingos nós iremos falar sobre quem nós somos, ou melhor, sobre quem os filhos de Deus são, e sobre o eu sou, que é Deus, quem Deus é. E é interessante falar sobre isso, porque a gente fala sobre identidade, sobre quem nós somos em Deus. O que mais o diabo ataca a nossa mente hoje é na nossa identidade. Ele quer dizer para nós que nós não somos filhos de Deus. Mas eu quero começar falando essa noite sobre quem Deus é. Quando nós falamos sobre quem Deus é, o único livro, o livro que ele deixou foi a sua palavra. E você vai ver que em parte nós conhecemos a Deus. Aqui não está toda a revelação de quem Deus é, mas uma parte. É por isso que o apóstolo fala: em parte conhecemos e em parte também profetizamos. Mas aquilo que é uma partícula de quem Deus é, ela não tem fim, ela se renova cada dia. Você vai ver que essa pequena partícula sobre quem Deus é, ela não tem limites, é um conhecimento eterno. Então você já pode observar que Deus é grande, é todo poderoso. Você pode observar que Deus não tem limites. Ele está acima do tempo, Ele está acima de qualquer outro Deus, Ele está acima de tudo. E você pode lembrar também de uma série de ministrações que teve sobre os nomes de Deus. Você lembra? Se você não lembra, eu quero falar dois nomes para você entender. A pastora falou, deu a direção para quem ia ministrar a respeito disso. Isso foi muito impactante na minha vida, porque os significados de Deus mostravam as características de Deus. E quando eu ouvi, comecei a estudar sobre isso, a primeira palavra de Deus que aparece na Bíblia é Elohim, que é o Criador. Depois eu aprendi que Ele também é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas é interessante, irmão, porque esses nomes vão aparecer na Bíblia como alguém que escreveu, mas tem um nome na Bíblia que é Deus que vai dizer qual é o nome dele.
Israel e futuramente para toda a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Do verso 13. 3, verso 13. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Esse é o nome próprio de Deus. É o nome a qual ele se apresenta para Moisés e para o seu povo. O povo ia ser liberto. Moisés vai encontrar Deus no monte e Deus vai falar: olha, eu vou te usar para te libertar o povo. E Moisés tem conflito. Mas se eles perguntarem qual é o nome desse Deus, aí Deus fala para ele: diga que o eu sou te enviou. Isso é muito interessante e você deve atentar, porque isso não é um nome que tem apenas um significado. Não é um nome que representa apenas uma coisa. Deus poderia falar: não, eu sou Elohim, não é verdade? Eu sou o Criador. Eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que na verdade Deus diz: eu sou o que sou. O que Deus está dizendo para Moisés é que eu sou tudo em todos. Eu sou tudo. Eu sou o que tenho todo o poder. Vou melhorar para você. No antigo Egito, ao qual Moisés estava acostumado e entendia todos os nomes dos deuses, você vai ver que todo Deus, cada área, peraí, vou ajeitar para você entender. Cada parte, como eu posso falar? Cada situação tinha um Deus. Se fosse para chover, tinha um Deus. Se fosse para o sol, tinha um Deus. Se fosse para a plantação, tinha um Deus. O que Deus está dizendo para Moisés: eu sou o que sou. Eu estou acima de todos os outros deuses. O que Deus está dizendo para Moisés: não dá para colocar apenas um nome em mim, porque eu sou tudo. Eu posso aparecer de várias formas e de várias maneiras. O que ele estava dizendo para o povo é que ele era maior que o Egito, que ele era maior do que Faraó e tinha poder para libertar o povo. E você vai ver que isso é tão verdade, irmão, que Deus não tinha como colocar apenas um nome que representasse apenas uma coisa. Porque quando o povo precisava ser curado, quem ele era? Jeová Rafa. Quando o povo precisava de provisão, ele era Jeová Jireh. Quando o povo andava como ovelha desgarrada, ele era o Jeová Roha. Que é esse, irmão? O Senhor é o meu pastor. Para cada situação, ele se manifesta com poder. Você pode dar glória a Deus por isso? Abra sua Bíblia comigo para a gente ver o tamanho do nosso Deus, ou melhor, uma partícula do tamanho dele. Salmo 135, 5. Sim, conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é maior do que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Você está entendendo quem é Deus? Ele é o grande eu sou. E você vai ver que o Deus Filho vai falar sobre isso também. Você vai ver no Novo Testamento, quando ele se manifesta como Filho de Deus, como Deus,
ele vai dizer 7 eu sou. Primeiro, eu sou o pão da vida para aquele que tem fome. Segundo, eu sou a luz do mundo para aquele que está em trevas. Terceiro, eu sou a porta para aquele que não tem caminho. Eu sou o bom pastor para aquele que é uma ovelha perdida, ele é pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: o sexto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o 7, eu sou a videira verdadeira. Você pode aplaudir o nome de Deus. Por isso que ele fala: eu sou o que sou. Não dá para me colocar numa caixinha e dizer: eu faço isso. Não, eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Aleluia. Isso é uma partícula de quem Deus é. É apenas um reflexo daquilo que Deus é. Agora eu quero falar sobre quem nós somos. Imagine que Deus está sentado ali, aquela cadeira ali no meio. Isso é o Espírito Santo, né? Deus está sentado ali. Mas tem uma cadeira que Cristo conquistou para nós. Não era nossa. Nós não tínhamos direito, mas por causa de Jesus, nós temos esse direito. Amém? É interessante falar sobre quem nós somos, porque a verdade é que nem todos somos filhos de Deus. É isso, irmão. É verdade. A Bíblia diz que existe uma condição para ser chamado filho de Deus. Que condição é essa, irmão? É aquela que está lá em João 1,12. A todos o quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então, há uma condição para ser filho de Deus, que é eu receber a Cristo na minha vida. É eu nascer de novo pela experiência de receber a Jesus. E quando eu não recebo a Jesus, irmão, o que eu sou? Você é apenas uma criatura de Deus. Você está afastado de Deus. O único caminho é Jesus. Para você se ligar a Deus, o único caminho é Jesus. E quando eu sou apenas criatura, eu não posso, escute bem isso, quando eu sou apenas criatura de Deus, eu não posso usufruir daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, amém? Quando eu sou apenas criatura, eu não posso usufruir daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, que foi o quê? O perdão, o refrigério, a presença do Espírito Santo, a transformação dia a dia para me parecer mais com Ele. Você está entendendo? Quando eu sou criatura, eu dou, olha, presta atenção, eu dou autoridade e legalidade para que o diabo influencie as minhas decisões, os meus pensamentos, e também ele amaldiçoe, ou melhor, nós por causa dos pecados amaldiçoamos o quê? As nossas finanças, o nosso relacionamento e futuramente a nossa descendência. O trabalho do diabo é esse: influenciar você, para você se afastar de Deus. E essa legalidade que você abre pelo pecado vai alcançar a tua geração, vai alcançar teus filhos, vai alcançar teus netos, a não ser que você alcance o direito de ser chamado filho de Deus por meio do sangue de Jesus. E você vai ver, irmão, que mais o diabo usa até mesmo para os cristãos, guarde isso, é fazer duvidar de quem ele é em Deus. A área de atuação do diabo na nossa vida não é na rua, não é na nossa casa, primeiramente é na nossa mentalidade. Porque se ele consegue tocar na nossa identidade, ele consegue mudar todo o resto. E você vai ver na Bíblia agora que existe, que até com Jesus, ele tentou colocar em xeque a identidade de quem Jesus é. Abra sua Bíblia agora comigo em Mateus. Mateus capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga espera um pouco. Vamos ler?
Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador, guarde isso, o tentador veio e lhe disse, olha a palavra que o diabo vai usar: se você é o Filho de Deus. Observe. Olha aí, olha para mim. Olha a expressão que o diabo usa: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Você está entendendo o que o diabo quer fazer aqui? Ele quer fazer com que Jesus duvide de quem ele é. Porque o que o diabo fala? Se tu é, se é o Filho de Deus, não está falando tu não é o Filho de Deus, não. Se tu é o Filho de Deus, aí coloca uma dúvida. Irmão, foi o que eu acabei de falar. Isso é muito perigoso, porque quando nós não sabemos quem nós somos, o diabo vem dessa forma e a gente passa a duvidar do que Deus já falou na nossa vida. A gente passa a duvidar do que a palavra diz. Você está entendendo? E observe que o diabo ele nunca vem quando você está na igreja. O diabo nunca vem quando você está orando, não. Quando você está lendo a Bíblia, não. O diabo vem quando? No momento da necessidade e da fragilidade. Jesus está frágil. Jesus está necessitado de comida. E o diabo vai exatamente nesse momento tentar colocar dúvida no coração deles. E na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes no nosso momento de fragilidade, de fraqueza, de problema no casamento, na família, nas finanças, o diabo vem dizer: mas tu não é o Filho de Deus. Sempre será no momento de fragilidade. E o grande problema da dúvida é que ela faz eu aceitar aquilo que o diabo diz. Você está entendendo? Quando eu não entendo a minha identidade como filho de Deus, eu passo a dar ouvido para Satanás. Satanás fala, eu acredito. Satanás fala que eu sou derrotado e eu acredito. Mas quando eu entendo a minha identidade, tudo muda. Amém. Eu posso falar a verdade para você? Hoje é uma noite de mudança. Não é música. Hoje é uma noite de mudança na tua vida e na tua vida. Você precisa sair daqui entendendo: eu sou o Filho de Deus. Você precisa sair daqui posicionado: eu sou o Filho de Deus. Porque se você não sair assim, você vai ficar refém do diabo. O diabo fala, o diabo faz, o diabo bagunça, você chora, você liga para a pastora. Não, irmão. Deus quer que você tenha identidade de cristão. Quando Paulo fala o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o quê? Então, se é uma guerra, eu preciso entrar na guerra, irmão. Eu preciso ter a identidade de quem eu sou. E o que Paulo fala? Portanto, tomai. Observe o que Paulo está falando. Tomai. O que ele está dizendo? Existe uma armadura já preparada. Você só precisa o quê? Você está entendendo? Mas a dúvida, ela enfraquece a nossa fé. E enfraquecendo a nossa fé, o diabo consegue destruir aquilo que Deus chamou para ser. Amém? Você está entendendo? Essa é a primeira lição. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Não deixe a dúvida colocar em xeque: será que eu sou filho de Deus? Não, irmão. Se você recebeu a Jesus, você é filho de Deus, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Não dá para ser desfilho. Não existe desfiliar de Deus, não. Quem é filho, mas eu estou longe, mas você continua filho, irmão. É isso, é verdade. O filho pródigo foi embora? Foi, não foi? Mas quando ele voltou, não tinha um lugar para ele, um lugar de honra, um lugar de graça. Amém? E o diabo vai falar mais o que para Jesus? Presta atenção. Ordene que estas pedras se transformem em pães. E a pergunta é: Jesus tinha o poder para fazer isso? Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães? Sim. Sim ou não? Sim. E por que Jesus
risco da nossa vida cristã. Por quê, irmão? Porque, irmão, muitas das vezes nós olhamos para a situação, nós olhamos para o problema, para uma dificuldade, para uma doença, seja lá o que for, e nós sabemos que Deus tem todo o poder de curar, todo o poder de realizar. Nós oramos, jejuamos e não acontece nada. Quem que aparece? O chifrudo. Para falar o quê? Mas tu não é o filho de Deus? Mas tu não é fiel ao Senhor? Tu não serve a Deus? Tu não vai à igreja? Tu não busca a santidade? Por que tu está passando por isso? Como o pastor pregou domingo passado, Lazar olhou para os ímpios, olhou para aqueles que estavam lá fora, eles prosperam, eles crescem, os filhos dele não adoecem, tudo de bom acontece com ele, mas com o cristão tudo de ruim acontece com ele. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, no controle de tudo. E há momentos, irmão, que Deus permite isso para você entender quem você é. Porque se Deus transforma, se Jesus faz um milagre naquela hora, ele vai dizer: diabo, tu está certo. Mas o que é um filho de verdade? O que é um filho de Deus de verdade é que mesmo Deus fazendo ou não fazendo, ele continua fiel a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo, irmão? É na luta, é na dificuldade. Como o Paulo falou, eu aprendi a ter tudo, irmão. Aprendi a ter bonança, aprendi a passar na tempestade, aprendi a ter muito, ter pouco. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você está entendendo? E o diabo sempre vem nesse momento colocar em xeque quem você é. Mas olha agora a resposta do Todo-Poderoso. Vê o verso 4, a parte do C. Não, 4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, guarda isso aí, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Será aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo: eu não me movo por necessidade, eu me movo por aquilo que Deus falou. O diabo queria colocar em xeque quem Jesus era, mas o diabo acho que esqueceu que lá quando ele se batizou, o céu se abriu e uma voz falou: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus tinha identidade, Jesus sabia quem era, e eu e você precisamos entender quem nós somos. Irmão, então como é que eu faço para vencer o diabo? Como eu faço para vencer essas ciladas? Como foi que Jesus venceu? Foi com o quê? Com a palavra de Deus. As Escrituras dizem. Você está entendendo? É a palavra de Deus. Eu só consigo vencer as artimanhas e as ciladas do diabo quando ele vem na minha mente. Quando eu conheço a palavra de Deus. Isso é interessante, porque é nela que está a nossa identidade. É nela que fala quem nós somos em Deus. Quando o diabo vem com a acusação, por que Romanos 8 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Quando o diabo diz: tu é um derrotado, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Para o jovem, como o jovem purificará o seu caminho, Salmo 119, observando a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Como que a igreja se santifica? Jesus falou na oração do João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra, irmão. Eu preciso amar a palavra de Deus, assim o diabo não me engana. Amém? Amém. Fique de pé. Se posicione hoje como filho de Deus. Que Deus ele quer realizar nas nossas vidas, não é uma
o inimigo olha para aquele que tem identidade e diz: esse aí não dá para tocar, porque ele tem identidade. Glória a Deus. E foi Cristo que conquistou essa identidade para você. Foi Cristo que, por meio da sua morte, eu já leu um texto a respeito disso, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo esse lugar aqui, ó? Vem cá, irmão, o senhor quer aula, vai fazer o papel de Deus agora. Deixa o Espírito sair. Aí não dá para sair. Aqui, ó. Deus está sentado ali no frente a ele. Agora quero um pecador. Ih, está todo mundo santo. Vem cá, irmão, velho. Pecador, ninguém quis vir. Está no centro. Vem cá, irmão. Fica aqui do meu lado. Você está vendo essa cadeira aqui? Não sente ao lado de Deus. Foi Cristo que conquistou para você. Você não tinha direito a ela. Você não podia sentar nela de forma alguma por causa do seu e do meu pecado. Mas olha o que Cristo em Efésios 2,6 fez. Porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque estamos agora em Cristo Jesus. Sente lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo conquistou esse lugar para você. Você antes era escravo, mas olha o que Pedro falou: agora vocês são reis e sacerdotes. Então tome posse desse posicionamento. Não aceite que o inimigo tome conta da sua casa, da sua vida, da sua família. Se posicione hoje. Obrigado, meu Deus. Pode sentar. Obrigado. Bora aplaudir aí Jesus pela vida dos nossos atores. Você está entendendo? Jesus te transportou para usufruir dos benefícios que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então deixa que os olhos agora. Glória a Deus. Aleluia. Fala com Deus agora. Por um minuto, faça a reflexão de tudo que você ouviu essa noite. Você tem uma identidade. Aleluia. Que é filho de Deus. Então não aceite com que o inimigo venha colocar em xeque a sua identidade. Não deixe com que o inimigo venha dizer quem você é. Não deixe o inimigo dizer: não, tu nasceu para sofrer, tu nasceu para ter uma família arruinada. Mas Deus está dizendo hoje: tem jeito, tem solução. Basta você crer, porque eu sou Deus da reconciliação. Eu sou Deus que levanta. Glória a Deus. Talvez você está numa depressão profunda. Você está preso numa ansiedade. Mas essa prisão pode se abrir hoje. Só depende de você. Estou falando com Deus agora. Não perca a oportunidade. Fale com o Senhor. Não para, não para. Glória, glória, glória. Aproveite esse momento. Obrigada, Pai. Você é filho, você é filho. Obrigada por te obrigada por te chamar de filho. Obrigada Você tem tempo para ser. Obrigada, Pai. Aleluia. Agradeça a Deus. Você é filho. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele não desiste de ti. Ele não desiste da tua vida, Ele não desiste da tua casa, Ele não desiste do projeto dele.
na tua vida. Ele é Deus. Cante esse louvor. Não importa quem você é, Não importa. não importa o que você Deus tem fez. intenção para você, Senhor. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus amado, Pai querido, o Senhor é o Deus desta palavra. Eu te peço que onde estiver um filho, uma filha longe de ti essa noite, que o Senhor venha alcançar ele e ela, para que venha voltar para o posicionamento, para que venha voltar para a identidade de filho e de filha de Deus. Escute, irmão. Tem alguém nessa noite que talvez esteja como aquele filho pródigo. Você não fez coisas absurdas, mas você sente que precisa renovar a sua aliança. Você sente que você precisa, não, eu preciso me reconciliar com meu pai. Eu preciso me posicionar novamente a minha identidade. Aí você pode dizer, irmão, já fiz isso no meu coração. Mas a Bíblia diz, em Romanos, é crer no coração e confessar com a sua boca. Se você sentiu que Deus falou com você essa noite, vem aqui na frente, irmão, que a pastora vai orar com você. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Tem uma alma preciosa dentro aqui. Essa aí tá fraca, bate palma para Jesus, irmão. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tem mais alguém essa noite? Hoje ela sai posicionada como filha de Deus. Tem mais alguém essa noite? Não perca tempo. O que Deus quer fazer não é amanhã, não é depois da manhã. Deus quer fazer hoje. Começar hoje.
Olha, descida pela próxima. Recebe ela, Senhor. Te peço que Pai, Senhor, recebe ela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a pastora Kátia, com alegria. Posso falar um pouquinho do que você me falou domingo? Essa jovem senhora estava afastada de 16 anos da presença de Deus. Da presença não, de uma casa de oração, né? Porque ela orava, ela lia a palavra. Mas a gente sabe, irmãos, que nós precisamos congregar. O nosso aniversário coloca no nosso coração que isso não faz diferença, mas faz sim. A gente sabe que juntos nós somos mais fortes. E que a presença um do outro, na união, na comunhão, isso faz toda a diferença. E ela ouviu uma divulgação dos nossos cultos. E ela sentiu o desejo de vir para cá. Ela disse que Deus falou com ela, é para ti ir. Vai lá. Eu quero falar contigo. Ela veio e pelo visto ele falou e pelo visto ela vai ficar, né? Seja muito bem-vinda, nossa irmã. De precisar da gente, pode contar com a gente. Aqui a gente sempre diz que não existe maior, menor, pior ou melhor. Todos somos um. Todos nós temos algo para oferecer um para com os outros. Seja bem-vindo e se sinta muito amado, tá bom? Deus abençoe sua vida. Aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 21, né, fala sobre hoje. Quem sabe o que é hoje? Você sabe que dia é hoje? A gente sabe que os nossos irmãos católicos que têm muito mais essa forma de cultuar a Deus. Hoje é o domingo de Ramos, né? E está na palavra esse dia. Então está aqui no Evangelho de Mateus 21 e diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus virou aos 12 discípulos dizendo: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Despreende e trago para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o rei vem até você, humilde, montando uma jumenta e no jumentinho, cria de animal de carne. E os discípulos, tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele sua capa, e sobre ela Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortaram árvores, ramos de árvore espalhando pelo caminho, e a multidão, tantos quanto viu diante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, domingo de Ramos antecede, né, o domingo de Páscoa, mas, biblicamente falando, antecede a crucificação de Jesus. Ele foi crucificado para perdão
acabou de ver na ilustração que o Marcelo fez acerca de quem eu sou e de quem Deus é em nós. Essa cruz que hoje nós colocamos aqui não é para a gente cultuar, não é para a gente se prostrar diante dela, é para a gente nunca esquecer o que Jesus fez através dessa cruz. Ele tomou o nosso lugar, um lugar de vergonha, um lugar de pessoas desqualificadas diante da sociedade, e ele foi despido diante daquela multidão, sendo ele quem era, o homem mais perfeito da terra, o Senhor dos senhores, o Filho do Deus vivo, se despiu da sua natureza celestial, se despiu da sua glória, deixou tudo que era de bom, de valor, para vir a essa terra, para nos amar e nos perdoar, e nos trazer de volta. Muitas vezes nós não valorizamos, irmãos, o que Jesus fez. Vivemos a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem se preocupar que foi pago um alto preço para que nós tivéssemos vida. E ela é verdadeira e ela é abundante. Nós desprezamos Ele como fizeram no passado, quando não nos atentamos para aquilo que Ele quer para nós, quando não nos atentamos àquilo que Ele pede para nós. Por isso, essa semana será uma semana de reflexão. Você vai refletir tudo o que você está fazendo, e você vai refletir tudo que Ele fez por você. Você vai colocar o seu coração diante dele para ele sondar aquilo que tem, que ele gosta, aquilo que tem, que ele não gosta, que ele desaprova. Faça isso essa semana. Faça uma reflexão, porque quando você vier no próximo domingo, que nós vamos antecipar a nossa ceia para o domingo de Páscoa, você lembre o que ele fez, o que ele passou e o que você vai receber como corpo e sangue dele, para que a vida dele esteja em você. Medite nas suas prioridades. Medite naquilo que você está fazendo que tem entristecido o seu espírito. O que você ouve, o que você vê, o que você fala, o que você deseja. Ele vai fazer você fazer uma reflexão, se você permitir, porque essa cruz não era para ele, era para nós, mas ele tomou o nosso lugar, então ele merece de nós o melhor. Se prepare, porque durante esse mês agora de abril, nós vamos ter 2 ministrações em uma só, é os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Você vai aprender o que é ter os frutos do Espírito para você receber os dons do Espírito. Porque muitos querem dons, mas não querem viver com os filhos. Porque é bom pregar, é bom expulsar demônio, é bom curar os enfermos, é bom ensinar. Mas difícil é viver uma vida de obediência, sendo manso, humilde, com amor, alegria, fidelidade, bondade, domínio próprio. Isso muitos não querem. Então muitos não querem viver sob a influência do Espírito Santo e deixar com que os frutos prevaleçam na nossa vida. Então essa semana faça uma reflexão e anote aquilo que Deus vai mostrar para você, aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Ele. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem, apresente ao Senhor. Querido Pai amado, Deus
O Senhor é Deus generoso, o Senhor é Deus bom. Nós só temos que te agradecer pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco, com a nossa casa, com a nossa família, em nome de Jesus. Por isso, com alegria e com temor, e nós aqui, Pai, reunidos nesta hora, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós vamos viver o extraordinário que o Senhor preparou para nós. Obrigado por nos escolher, nos separar, nos chamar de filhos e nos dar uma herança incorruptível do Senhor para vivermos a vida próspera que o Senhor preparou para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensa. Ó Senhor, não é 8h15, né? Eu pensei que era mais. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. O irmão André vai dar a continuidade do seu testemunho? Querido Deus, amado Pai, nós oramos, Pai, pela vida dos nossos irmãos que são ofertantes dos inícios dessa casa de oração. E para aqueles que não são, nós também oramos pedindo a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor sobre a vida de cada um deles, para suprir a sua necessidade. Agir, Senhor, naquela área que para ele é impossível, mas para ti não há impossível. Nós cremos no Deus provedor, nós cremos no nosso bom pastor, e nós sabemos, Pai, que as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dor já estão sobre nós. Nós somos teus filhos, temos a nossa identidade declarada no céu, e ela também está declarada aqui na terra, na nossa mente e no nosso coração. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração. Pedindo esses que estão aqui, Pai, com fé e confiança que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Eis aqui as fotografias, nomes, pedidos aqui representando vidas, famílias, situações e circunstâncias, e colocando diante de Ti, ter a certeza e a convicção que o Senhor vai fazer acontecer milagres, sinais e muitas maravilhas. Nós cremos, Pai, no Deus do impossível, e que fará o possível acontecer nas nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, é o céu e a terra como testemunha, nós declaramos que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém e ninguém. Agora nós oramos pela nossa nação. Nação essa que está passando por momentos difíceis, Senhor, de tanta CPI, de tanta corrupção, mas nós cremos que Tu está no controle de todas as coisas, que do Senhor ninguém se zomba, e da Sua palavra ninguém pode escarnecer. Nós queremos pedir a Sua intervenção em nosso favor, em favor do Seu povo, dos filhos amados do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma identidade, e a Tua palavra diz que o Senhor abençoa poderosamente os Seus filhos em Cristo Jesus. Vá onde a gente não pode ir, faça o que nós não podemos fazer, mas aonde a gente puder ir, aquilo que a gente possa fazer, que a gente faça, orando e intercedendo pela nossa nação, para que o Senhor mude e transforme toda e qualquer situação, toda e qualquer maldição. E nós queremos dizer e declarar, tanto no físico quanto no espiritual, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos uma nação feliz, porque nós temos o Senhor como Senhor da nossa nação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou chamar o André, que ele vai dar uma parte do testemunho dele, e depois nós vamos encerrar. Quer vir, irmão?
noite, igreja. Graças a Pai. Eu agradeço a oportunidade, né, que Deus me cedeu de eu estar aqui na presença de todos dentro da igreja, né? Dentro da igreja, o nome da igreja somos nós, né? Servos de Deus. É uma oportunidade que nós temos de Jesus Cristo em nossa vida, sempre nós temos que agarrar ela e abraçar e segurar, porque se não fosse Deus, se não fosse Jesus por nós não existia nenhum nós no mundo. Eu agradeço por essa oportunidade para me falar um pouco da minha vida, do que aconteceu, né, lá atrás. Porque o que significa lá atrás não existe mais para frente, porque para frente só Deus em nossa frente, e nós cada dia olhando para frente, nós seguindo aquele caminho, que é o caminho estreito, que quase ninguém tem por ele, que é o caminho certo e verdadeiro do Senhor. E eu estou aqui para falar um pouco do que aconteceu comigo, né? Anos atrás, aí onde eu estava, eu passei por uma situação meio complicada da minha vida, mas graças a Deus estou aqui com vida e saúde para falar o nome de Jesus, para glorificar o nome dele e falar para todos vocês que estão aqui, né? Presentes nesse lugar. Onde eu me encontrei na casa de pedra por um tempo, né? Um tempo muito demorado ali, que eu passei 17 anos sem meio naquele lugar, totalmente perdida, mas graças a Deus, Deus me pegou e me tirou e me trouxe. Estou aqui hoje, né? Glória a Deus. Para estar dando glória a Deus e estar para glorificar o nome do Senhor, né? É maravilhoso, viu? A gente falar o nome de Deus. Estou aqui, gente, falar uma palavra para vocês aqui que aconteceu comigo. Um tempo lá, uma pessoa falou para mim que eu não tinha jeito. Eu não tinha jeito. Mas só que o irmão olhou para mim e falou: irmão André, você tem jeito, já deu certo. Porque Deus é com o Senhor e com nós. Mas o inimigo usou o próximo para falar isso para mim, né? Não foi ele, mas sim foi o inimigo. Porque nós não podemos acusar ele, mas sim aquilo que está por trás dele. Então eu sempre aprendi isso aí, né? Quando foi um dia à tarde, eu estava deitado ali numa pedra, né? Pensando na minha vida naquele momento ali. Aí então Deus falou comigo naquele momento ali, né? Deus falou assim para mim, né? Ou você se rende ou você perde a sua vida. Aquilo falou claramente, eu escutando aquilo falando para mim, eu deitado naquele momento ali, naquela pedra. Ele falou e repetiu para mim de novo: ou você se rende, ou você perde o Senhor, ou você perde a sua vida. E aí você vai perder a sua vida material e a espiritual, que vai sofrer vida eterna, né? Então foi aquilo veio na minha mente aqui. Um versículo, eu não era conhecedor da palavra de Deus, eu não entendia da Bíblia. E veio aquele versículo de Isaías 56, e versículo 5 veio na minha mente, né? Que Deus colocou aquilo para mim. Eu não sabia o que significava aquilo. Eu pedi para um rapaz lá que significava o pastor de lá da igreja. Aí eu procurei para ele, Isaías 56, verso 5 diz aí, irmão. Aí depois ele falou, e leu lá para mim, né? Algo melhor em minha vida tinha, né? Que Deus tinha para mim. Assim como para mim e para a sua também, que não seria os pés de Deus. Falou para mim, né? Que ele tinha algo melhor para mim, de filhos e filhas, que era escrever meu nome no livro da vida eterna. Então eu glorifiquei o nome de Deus naquele momento e me rendi aos pés do Senhor. A partir daquele momento eu vim, caindo, levantando ali. Porque não é aquele que vai dizer que ele vai levantar e ficar ali, não. Porque o inimigo é assim, está engatinhando e vem puxando atrás. Mas só que se tu der ouvido, cai. Olhe para frente, porque Deus é poderoso, Ele garante, Ele dá a vitória. Então é maravilhoso. Eu escutei o cara falar uma palavra dessa aqui, né? Outro tipo de palavra que a gente não pode nem dar no testemunho da gente, né? Que muita gente pode ver isso aqui. Que a gente está falando, pode não, vai ver, em nome de Jesus, que é para ver mesmo. É para espalhar a verdade que a gente fala que vem de Deus. Porque o mundo é engano. O mundo das trevas é só engano. Vocês que se envolvem no mundo da droga, você pensa que está ali, você está com a vida lá em cima, não. Você está caído na lama, onde você nem imagina.
Glória a Deus. E eu sempre falo isso para todos, né? E tem dois caminhos, só é dois caminhos para seguir, que ele fala, né? Existem dois caminhos para seguir. Escolha o caminho da verdade. Foi Deus que mandou tu escolher. Escolha o que é bom então. O caminho que te leva para o céu. Porque o outro caminho é escuro, irmão. O outro não tem luz, é a perdição. Esse daqui é o louvor, irmão, que eu aprendi dentro lá da casa de pedra. Ele é maravilhoso o que o irmão fez. E sempre é bom a gente estar glorificando o nome de Deus, né? Eu fico um pouco nervoso, porque eu nunca tinha pegado para falar de uma igreja. Olha aqui, ó. Eu nunca imaginei que ia estar nessa maravilha aqui, a pastora aqui, ó. Pastor Marcelo aqui. Gente abençoada do Senhor. Eu encontrei com ele ali na portaria ali. Trazendo a palavra de Deus, me chamou a atenção, foi lá, peguei o papelzinho dele e vim me apresentar aqui, na casa de Deus, na casa de oração do Senhor, junto com a igreja. É maravilhoso falar. É só isso aqui mesmo, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus me deu de eu falar e a direção da igreja. Obrigado. Amém. Ele está sorrando a mãozinha dele, está sorrando. Irmãos, é assim, né? Quanto maior é a dor, o nosso sofrimento, o nosso comprometimento no pecado, maior é a nossa vontade de servir a Deus. O irmão é o primeiro que chega. Antes de começar o culto, o louvor, ele já está aqui. E às vezes só chega depois do louvor, na hora da palavra. E a gente não sabe a importância que tem o louvor para nós. Porque o que é louvor, irmão? É você agradecer a Ele. Não é você cantar música. A gente está muito errado na nossa forma de adorar a Deus. Louvor não é para você cantar música. Louvor é para você exaltar o nome do Senhor. Louvor é para você agradecer aquilo que Ele faz por você. E isso é o louvor. Então, quando você vier, venha cedo. Já comece agradecendo, Senhor, obrigado pela semana, obrigado pela dificuldade, porque foi na dificuldade que o Senhor mostrou que é comigo. E aí você vai adorar a Deus na beleza da santidade. E quanto mais difícil é para a gente vir para o Senhor, mais é a vontade da gente servir a Ele. Quando perguntaram para ele, aquela mulher depositou aquele perfume nos pés dele, ele disse: aonde há muito amor é mostrado, muito pecado é perdoado. Quanto mais você ama a Deus em demonstração da sua fé, é porque muitos pecados foram perdoados. Fecha teus olhos, vamos agradecer a Deus. Eu não sei se você soube no passado, o casal foi acometido de um acidente, a moça morreu na hora. E o rapaz morreu depois, horas depois. A nossa vida não é um sopro, ela tem um tempo e a hora de acontecer e a hora de se terminar. Não sabemos qual é a hora que nós vamos partir. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos que estar preparados. Então agradeça a Deus pela semana abençoada que você teve. Que você pode até ser investigado
continua no controle de todas as coisas. Nos ajude nas nossas fraquezas, na nossa humanidade, para não pecarmos contra Ti e nem entristecermos Teu Espírito Santo. Seja conosco, Senhor, não só hoje, mas sempre. Na sexta-feira, nós vamos estar reunidos aqui às 3 horas, às 15 horas, no caso às 3 horas da tarde, na oração da hora nona, que foi o momento ao qual Jesus desceu ao mundo dos mortos. E nós vamos estar aqui agradecendo porque Ele levou a nossa morte. Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas doenças. E ao ressuscitar, Ele nos devolveu a vida eterna, verdadeira e abundante, e as suas muitas maravilhas que já estão sobre nós. Por isso, Pai, no domingo nós estaremos aqui celebrando a Páscoa com a ceia do Senhor. Nos guarde, nos proteja, nos livre de todos os males. Se algum de nós for passear, que a gente não esqueça de celebrar a vida que o Senhor entregou para nós. Que a gente não esqueça que aquela cruz não era para Ti e nem para Jesus, era para nós. E que a gente possa se curvar diante de Ti, te agradecer e te engrandecer por tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um sono tranquilo e reparador. Quando um novo amanhecer chegar, cheio de graça e de misericórdia, nós possamos te adorar e te servir na beleza da tua santidade, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor